Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui hoje em mais uma edição, do Vectra Hackerspace. Hoje temos um convidado muito especial, que é o Robson. Para quem não conhece, o Robson é um profissional com mais de 15 anos aí de experiência em inteligência de ameaça, atribuição de ameaças, desenvolvimento de capacidades ofensivas em sistemas críticos. É veterano da Força Aérea Brasileira e sargento também veterano do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. É o cara, pessoal? Ele também é fundador da ADINT, que é a instituição de ensino em cursos de certificações internacionais em um programa de pós-graduação focado em inteligência de ameaça, cibersegurança, em infraestrutura críticas, engenharia reversa e desenvolvimento de exploit e malware. Então, assim, o cara tem muita bagagem, é uma honra receber Robson aqui nessa edição do Vectra Hackerspace. Eu tive a oportunidade de conhecer Robson em um evento que eu participei aqui em Recife, voltado para a área de cibersegurança, onde ele falou de ataques direcionados ao setor de energia elétrica. E eu vi que essa era uma oportunidade da gente desmistificar e trazer esse tema para a nossa edição do Hackerspace, para justamente ampliar esse conhecimento junto com vocês, tá? Então, primeiramente, gostaria de recepcionar aqui o Robson. Robson, muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui conosco nessa edição do Hackerspace e falar sobre o tema, que vocês podem acompanhar aí no título, mas seria de Threat Intelligence, você revertendo APTs, direcionados para o setor de energia elétrica. Então, Robson, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com todos vocês, Sou um pouco suspeito para falar em relação a infraestruturas críticas, ainda mais esse tema, um tema aí de reverter, ou seja, a gente conseguir entrar em uma infraestrutura, olhar o que é que tem, igual o Globo Repórter. O que é que se faz? Onde esse bicho, ele se esconde, o que ele come, o que é que ele faz, deixa de fazer, o que é que ele tem, como ele se reproduz. E a APT, para quem não sabe, é Advanced Persistent Threats, que é ameaças persistentes avançadas. Então, de avançado, pessoal, só tem um nome. Então, hoje é a forma que eu vou conseguir. É um desafio aqui que uma pessoa me propôs, essa pessoa aqui já estou olhando para ela. E aí é como se eu estivesse falando aqui para os meus gêmeos de 3 anos de idade o que é um APT. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acredito que vai fazer muita diferença esse nosso bate-papo de hoje, até porque quem é que nunca sofreu ali por uma falta de energia e ficou ali com candeeiro? Opa, com a vela, Candeeiro, já vou revelar a minha idade. Muito bom, Robson. Já nessa pegada, só para o pessoal que está chegando agora, não conhece esse programa, a ideia do Hackerspace é justamente essa, tá? É desmistificar essa cultura hacker, fazer com que a gente pense fora da caixa, seja criativo, e esteja antenado ao mercado, Principalmente, como eu falei, o Robson já deu spoiler aqui, dessa questão energética. Mas vamos lá, Robson, em relação ao título, tem assim, ICS Threat Intelligence. O que seria esse Threat Intelligence, inteligência de ameaça, e como isso se aplica aí ao setor de energia elétrica? Perfeito. Agora, antes de falar do Threat Intelligence, eu vou falar ainda do ICS. Isso, perfeito. Que alguém pode perguntar o seguinte: ICS vende no mercado? E se vende no mercado, qual é o setor? Comida, bebida, loja de roupa, que danado é isso? Pessoal, ICS é Industrial Control System, sistemas de controle industrial. Se você bebe água, se você toma banho, tem gente que não toma banho, beleza, pode ser um cascão, mas se você toma banho, bebe água, chega energia na sua casa, seja lá por energia elétrica, renovável, nuclear, qualquer tipo de energia, menos as energias negativas das pessoas por aí, tá? É por meio de sistemas de controle. Imagina você dormir hoje e acordar com um grande blackout nacional, o país inteiro sem energia elétrica. Imagina um hacker invadir os sistemas de água de uma determinada empresa, ele conseguir elevar o nível do sódio da água e fazer com que toda a população do Nordeste, por exemplo, venha ter algum tipo de lesão nos próprios órgãos, nos órgãos ali do corpo humano por meio daquela acidez da água, A vegetação, por exemplo, elas podem chegar a ser contaminadas
por a gente estar aguando as plantas. Agora, imagina isso em grandes proporções, né? Não só ser humano, animais, a vegetação, dentre outras coisas. E aí, falando sobre o que é o ICS, a gente entra no que é o Threat Intelligence, que é a inteligência da ameaça. E não existe uma forma melhor de demonstrar o que é a inteligência da ameaça do que a gente começar a pensar naqueles filmes do 007. O inteligência da ameaça, pessoal, é o James Bond da internet, né? É o 007 da internet. O 007 é aquele cara sofisticado, é aquele cara que usa terno, é aquele cara que fala vários idiomas e também é aquele cara que se passa desapercebido no meio de uma grande multidão. E aí, trazendo essa analogia para o ambiente cibernético, a inteligência da ameaça cibernética, ela tem um poder extraordinário, que é o poder de planejar operações, direcionar essas operações cibernéticas, que é como coletar dados na internet, coletar dados de pessoas nas redes sociais, Instagram, Facebook, um exemplo, tá? Na Dark Web, na Deep Web, na Darknet, que é muito mais profundo que a Dark Web e a Deep Web, processar esses dados em sistemas de computadores sofisticados. Muitas das vezes, esses sistemas que fazem processamento de dados são open source. Sim. O que é open source, Robson, são grátis, é o free, é o famoso sistema Bolsa Escola, né? Eu sempre falo, né? Aquela licença Bolsa Escola, ou você compra baratinho, ou ela está disponível ali no mercado para você utilizar. Então, a inteligência da ameaça cibernética é nada mais, nada menos do que você planejar, coletar, processar dados, analisar, disseminar esses dados. Com todos esses dados que foram coletados, processados e analisados, você vai materializar esses dados por meio de um relatório. E aí você tem um relatório, nesse relatório tem informações suficientes para alguém tomar uma decisão. Então, a inteligência, ela sempre é versada, sempre leva você a tomar uma decisão. Então eu sempre falo, você pode ver um país sem exército, mas nunca vai ver um país sem uma agência de inteligência. Por quê? Todos os dias tomamos decisões. E para ter uma tomada de decisão é por meio de quê? Da análise do ambiente. E a análise do ambiente, a coleta de informações, tudo é por meio de uma análise de inteligência. Então, para quem pensa que a inteligência um dia ela pode inflar e não ter mais mercado, por exemplo, tá? Eu falo para vocês o seguinte, tire isso da sua cabeça, porque enquanto existir o bem e o mal na face da Terra, vai existir a inteligência. Por quê? Porque é para fins de tomada de decisão com base em atividades adversárias, atividades maliciosas. Perfeito, Robson. Acho que já foi um grande gancho aí, né, sobre o nosso tema. E aí eu queria saber se tu tem algum exemplo, né, que possa representar melhor esse tema para quem está aqui nos assistindo, explicando melhor como seria, né, essa parte de inteligência de ameaça e essa parte do complemento do nosso título, né, da discussão de hoje, que é revertendo APTs, né, direcionados para o setor de energia elétrica. Ah, perfeito. Então, primeiramente eu vou falar o que é APT, né? Advanced Persistent Threats, ameaças persistentes avançadas. A ameaça persistente avançada, geralmente, ela é atribuída por Estado-nação, ou seja, a um país. Por exemplo, o país B, ele quer atacar o país E. Então, esses dois países estão em conflito geopolítico. É algo que a gente vê hoje entre a Rússia e a Ucrânia, é algo que a gente vê hoje entre alguns países, né, algumas regiões da África, é algo que a gente vê hoje entre a China e Taiwan e outros países. Então, por meio de conflitos geopolíticos, a própria cibersegurança sempre vai estar acompanhada, né? Eu sempre falo, é sempre intrometida da história. Por quê? Porque hoje os dados, eles valem mais que petróleo. É o petróleo do século XXI, são os dados. Então, é algo muito interessante, porque essas ameaças persistentes avançadas, elas foram criadas por agências de inteligência de Estados-nação e agências e órgãos de inteligência de países, né, de exércitos de alguns desses países. Vou citar um exemplo do grupo Sandworm. É um grupo que foi atribuído
ao GRU, o famoso GRU, que é uma unidade de inteligência cibernética ofensiva do exército russo para comprometer subestações de energia elétrica, ambiente de geração de energia elétrica, por exemplo, hidrelétricas, subestações de energia, sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, é um grupo, não um grupo hacker, mas um grupo de inteligência, né? E aí passa a ser um cracker, porque o hacker é aquele cara curioso, aquele cara que quer, né, reverter coisas, aprender, quer sempre inovar. E o cracker é aquele cara que é malicioso, utiliza aquela malícia para cometer crimes. Nesse caso, são crimes contra Estado-nação, pode ser até atribuído, pode ser até enquadrado em crimes de guerra, né? Mas cibernético. Por quê? Porque para a gente ir um pouco mais a fundo sobre os APTs, é bom saber que existem 5 domínios. 4 domínios feitos por Deus e 1 criado pelo homem. O domínio terra, o domínio mar, o domínio ar e o domínio espaço. Tá, Robson? E o 5º domínio? O 5º domínio criado pelo ser humano, que é o cyberespaço. E o pessoal fala, que danado é cyberespaço, que não sei o que. E é também o que é cyberespaço. Perfeito. Já ia perguntar o que é cyberespaço. O cyberespaço é nada mais, nada menos do que as grandes redes de computadores. Temos aqui parte do cyberespaço, 2 laptops interconectados. O que você está presenciando agora é uma materialidade do cyberespaço. Você está vendo 2 pessoas se comunicando, com certeza você está conectado com a internet. Essa conexão com a internet leva a servidores. Esses servidores se conectam com fontes de dados, com banco de dados, e isso traz para você essa imagem, essa pessoa linda aqui falando com vocês, brincadeiras à parte, tá? Isso aqui, pessoal, é cyberespaço, né? É ali uma rede de computadores interconectados ali, levando informações, trafegando dados o tempo todo. Então, quem está no Instagram, no TikTok, no Facebook, no X, está o tempo todo no cyberespaço. E o cyberespaço, sempre falo, é terra de Marlboro, é terra de muro baixo. Ah, mas todo mundo não faz o que quer na internet. Opa, cuidado. Tem pessoas profissionais. Esses profissionais são esses, né, muitas das vezes, esses APTs que estudam. Lembra que eu falei anteriormente que a inteligência cibernética, ela planeja, direciona, coleta, processa dados, dissemina, faz aquela formalização toda? O APT, ele faz também esse tipo de coleta de informações. Então, eles planejam ataques contra infraestruturas críticas, ambientes sensíveis, para causar um máximo de terror contra aquele país, indisponibilizando a energia, indisponibilizando as telecomunicações, indisponibilizando o serviço de saúde, causando caos, porque se você não tem energia, você consegue causar um caos de violência na cidade. Pessoas começam a saquear supermercados, postos de combustíveis. Pessoal, vira um caos, praticamente uma guerra civil. E se isso for perpetuado, vamos supor, imagina o Brasil inteiro, uma semana sem energia. Todo mundo volta para a Idade Média. Sim. Quiçá a Idade das Trevas, onde todo mundo estava com o quê? Com a tocha de fogo, né? Não é as Olimpíadas, mas vai estar todo mundo com a tochinha de fogo, né, na rua. Por quê? Não se tem mais nada. Fora as pessoas que estarão nos centros de tratamento psicológico, porque o que vai ter de pessoas com a mente totalmente vagando, porque são viciadas nas redes sociais e algum equipamento tecnológico. Então, é o verdadeiro reset, é o verdadeiro apagão na vida de uma sociedade. Então, esses grupos de ameaças persistentes avançadas, eles não só causam esse tipo de atividade no setor elétrico, mas em outros setores e também em outras tecnologias. Mas como a pergunta foi relacionada ao setor elétrico, ele faz esse tipo de atividade, eles são muito organizados e eles são daquela velha teoria. Eu tenho meu alvo, eu quero atacar, eu vou atacar, mas o que eles fazem não tem pressa. Sim. É o verdadeiro. Tem uma máxima no Corpo de Fuzileiros Navais que o pessoal falava da seguinte forma: paciência para emboscar. Então, os APTs literalmente têm paciência para emboscar países, empresas, porque não é só ataques a países, tá? Eles também atacam grandes empresas, causando inúmeros impactos aí indesejados.
mas essa é a função de ameaça persistente avançada. Show, muito bom, Robson. Inclusive, eu queria destacar aqui, né, pontos que me chamou a atenção da tua fala. Primeiro, a diferença entre hacker e cracker, né? E a gente fala muito aqui em edições anteriores do Hackerspace justamente sobre isso, né? Que as pessoas acabam utilizando o conceito errado de hacker, né? Então, a pessoa hackeou o meu computador. Se ela hackeou o computador e criptografou, então foi um cracker, foi por um fim malicioso. Isso. Ou cybercriminoso, que é um termo também muito utilizado, a gente fala bem aqui. Então, fiquem ligados, né, dessas diferenças. O hacker está muito associado a uma cultura, né, como o Robson falou, de você ali pensar fora da caixa, ser criativo. E o crack é mais para esse fim malicioso, tá bom? Isso. E uma outra coisa que chamou a atenção, né, sobre os APTs é que em outras edições a gente também já falou um pouco sobre Ransom Group, né? Sim. Então, assim, quais seriam essas diferenças, né? O APT está muito orientado para mais causar esses impactos geopolíticos, enquanto o Ransom Group ele é mais focado em danos financeiros. Ou estou errado aí? Como seria essa explicação? Começa por aí, você está certo. Vamos lá. Os APTs, inicialmente, eles surgiram, né, sob a ótica de terem e fazerem explorações com o objetivo de minar, sabotar e atacar países, né, ou seja, governos, olhar segredos militares, então coletar informações sobre países, governos, segredos militares e dentre outras coisas, né? Desde que o mundo é mundo, que existe praticamente a espionagem, né? A arte da espionagem. E os APTs não são diferentes. Eles utilizam uma capacidade muito mais avançada, tecnicamente falando, para espionar e coletar informações e exfiltrar. Por exemplo, o ransomware, os grupos de ransomware, muitos deles possuem a capacidade avançada de um APT, mas o objetivo não é esse. O objetivo não é o objetivo de apenas exfiltrar informações, não é apenas de, vamos lá, só analisar o ambiente, ter paciência, como eu falei anteriormente, não é paciência para emboscar, não, é uma motivação muito financeira. Então, eles analisam o ambiente, exploram o ambiente, né, atacam o ambiente, e no final eles pedem ali uma extorsão, uma pequena bagatela, por exemplo, de 30, 40 milhões de dólares. Né? Aqui em Recife aconteceu isso com um determinado hospital, sim, onde o grupo russo ele solicitou ali algumas bagatelas de alguns milhões de dólares para que eles pagassem. Né? Não sei o desfecho da história porque não acompanhei, tá? Mas teve o quê? Teve um impacto. Pessoas não conseguiram fazer o quê? Não conseguiram fazer marcações de consultas. Pessoas tiveram que ter tudo remarcado, que já estava marcado. E ou voltaram, coisas, né? Do que eu acompanhei, o hospital até se adaptou ao papel, né? Hoje tudo é digitalizado e nesse caso o hospital teve que voltar ao papel para fazer todos os processos internos do hospital via papel, né? Então, isso teve esse impacto também para a população, para os próprios clientes desse hospital. Isso. E pegando o gancho no que você falou, é interessante o seguinte: existem 3 tipos de empresa, pessoal. Anotem aí, pegue papel e caneta. Tá? Mas não pegue lápis nem borracha, porque não é para pagar. Papel e caneta, a tinta definitiva. Existem 3 tipos de empresa. O primeiro tipo de empresa é a empresa que foi atacada e sabe que foi atacada. O segundo tipo de empresa é aquela empresa que ela foi atacada, mas ainda não sabe que foi atacada. E o terceiro e último tipo de empresa é a empresa que será atacada. Não existe a empresa que não vai ser atacada. Será. A diferença, e a pergunta agora é, se a empresa for atacada, como que será a resiliência dela diante do impacto que pode ser difundido? Ou do impacto que pode ser o quê? A consequência do ataque. Sim. Será que vai ser... Porque a gente sabe, se eu chegar aqui e bater na minha mão, eu tomei aqui a tapa, né? O murro aqui foi... Bateu aqui, ela sentiu, ela tremeu um pouco, mas ela ficou aqui o quê? Ela ficou aqui em estado sólido. Uma coisa é bater nela e ela virar. Aí o negócio é feio. Então, por que as empresas se protegem? Para manter a resiliência. Porque se porventura vier algum tipo de ataque, esse ataque vai ser o quê? Ele vai prosseguir,
mas a infraestrutura, a defesa em profundidade está muito bem sólido, está muito bem o quê? Muito bem arquitetado, muito bem configurado, os equipamentos, as soluções que possui internamente, mas principalmente o time. Porque uma empresa não é feita apenas de robôs, sim, de softwares. É feita também de quê? De muitos profissionais. Então eu sempre falo que as joias da coroa de uma companhia não é apenas o Ethical Hacking, não é apenas o Red Team, não é apenas o analista de Threat Intelligence, não é apenas o SOC. O principal ativo são as pessoas, porque sem o conhecimento necessário, o conhecimento sólido e profundo, não tem como defender. E aí eu sempre falo, não tem como também atacar aquilo que você não sabe ou não conhece, porque só existe um ataque disruptivo se tiver um reconhecimento sofisticado. Então eu não consigo, não é, fazer esse casamento entre um ataque e o reconhecimento se não tiver profundidade de um lado e sofisticação do outro, tá? Então é um pouco desse cenário de ameaças, é um pouco do que vem acontecendo e infelizmente as pessoas não comentam, não falam sem filtro, porque o que mais vimos hoje no mercado é aquele especialista de LinkedIn. Sim. Que você é especialista em tudo na vida, mas quando vai fazer você esquece essa especialidade em casa e não leva para o trabalho. Infelizmente. Eu entendo que você tem que se vender, eu entendo que você tem que vender o seu peixe, né? Que é a seu marketing, a sua publicidade como profissional. Mas vamos se vender, vamos ter a nossa publicidade com verdade, né? Por quê? Sempre quem vai perder nessa história não é a empresa, é o próprio profissional. Né? Eu tive um professor de concurso, logo quando eu era adolescente, concurso das Forças Armadas, Geraldo Silva, lá de Vitória de Santo Antão. Esse professor, ele falou assim para mim: Robson Silva, nunca estude para passar em prova, estude para vencer na vida. E estudar para vencer na vida é saber de verdade, não é estudar uma fórmula matemática pensando que vai passar na prova e depois esquece. É você aplicar aquela fórmula na vida. Porque se você decorar ou fizer apenas para vencer na prova, você vai estar fadado ao fracasso. É o porquê, professor? Porque quando você chegar em casa, fechar a porta do quarto e colocar sua cabeça no travesseiro, você vai enfrentar a dura realidade que você não sabe de nada. Ou você é, ou você não é. Na própria Bíblia fala, ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, Deus faz o quê? Vomita. Então, eu pergunto, você é um estudante profissionalizado ou você é uma pessoa que diz ser algo? Então, eu percebi agora que eu sou uma pessoa que eu digo ser algo. Calma, tá em tempo. Tá em tempo em quê? Em revisitar as bases, né? Porque o complexo não é o bicho de 7 cabeças. O complexo é o simples, é a base bem feita e muito sofisticada. Por exemplo, engenharia reversa, falamos de reversão de APTs. Como é que eu vou aprender engenharia reversa de malware, análise de malware, se eu não sei e não domino a linguagem assembly? Para que eu possa dominar essa linguagem assembly, será que eu não preciso voltar e aprender organização e rede de computadores? Será que eu não preciso aprender gerenciamento de memória? Será que eu não preciso aprender o que é um operando? Não é? Muita gente acho que já ouviu falar sobre Assembly, talvez pagou na faculdade uma cadeira e talvez fez o que Robson falou aqui, né? Só decorou para passar na prova. E não acabou se aprofundando, né, ao conhecimento da linguagem Assembly, que eu lembro que na minha época, quando eu fiz faculdade, há pouco tempo, mais recente, o pessoal dizia, Assembly é uma linguagem para vovô, né? Então os caras ali que estão em banco, grandes companhias que estão dominando aí o Assembly, né? Hoje todo mundo programa em Python, Java, C. Então, quando você tem, né, esse mercado escasso, né, e tem um ataque voltado a isso, é cada vez mais difícil e complexo estar mitigando, né? Tendo profissionais para justamente fazer a proteção desses sistemas mais legados, isso, né? Que eu acredito que seja algo... É isso. Você falou uma coisa muito importante agora. Sistemas... Legados. Pessoal, sistema legados não é sistema legal, tá? Sistemas legados são sistemas
obsoletos. São sistemas vovô, né? É realmente sistemas vovô, mas que esses sistemas, eles possuem uma capacidade, né? Às vezes, até o próprio software escada, não é escada de subir, tá? É o software escada que eu falo, é um sistema de gerenciamento e aquisição de dados, né? Para sistemas de infraestruturas críticas, ou seja, sistemas que trabalham com gerenciamento de águas, tubulações, até o ar-condicionado industrial é um ambiente também de redes industriais, né? Mas quando você vai olhar, são comunicações que são feitas com essas máquinas, com essas redes, e que a linguagem Assembly, por exemplo, ela fala diretamente com hardware. Ela é uma linguagem de baixo nível, Isso. né? Ela é uma linguagem de baixo nível, mas ela passa a ser de alto nível para a linguagem de máquina. Por quê? Ela é baixo nível dentre todas as linguagens, mas fala, é uma linguagem de vovô. Opa, calma, se for pelo tempo dela, pode até ser, mas pela utilização dela, não. Tudo que funciona hoje em cima de um hardware, existe o assembly lá no fundo, é nos bastidores. Nos bastidores é onde as coisas acontecem. É onde o software ele é compilado, Sim. aonde o assembly vai e fala para a linguagem de máquina, olha, você que entende apenas 0 e 1, a partir de agora você vai entender melhor. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma modificação aqui, em vez de você ver zeros e uns, que é uma linguagem binária, você vai olhar uma linguagem agora totalmente o quê? Mais abstraída, uma linguagem mais limpa, mais próxima da linguagem do ser humano. Sinceramente, por mim, eu não falava português, eu falava assembly, né? Eu falaria assembly. Mas por quê? Eu sou muito suspeito de falar de 4 linguagens. Eu sou apaixonado pelo assembly, já ficou claro. A segunda é C e C++, Sim. tá? A terceira é o Rust, sou apaixonado por Rust também, tá? E ali a quarta, ali fica o Python, né? Então, são sei essas que o 4 Python não linguagens. estava na lista. Com certeza, o Python, né? Está entrando na lista recentemente o Go, tá me surpreendendo muito. Go, questão né? de performance, ele é muito bom. Isso, aí o pessoal fala, rapaz, essa mistura aí, eu tô percebendo que tem muita coisa ligada a sistemas embarcados. Isso. Opa, Rust, sistemas embarcados e tal, justamente isso, porque faz parte da minha área, né? E por que isso? Não sei se todo mundo já prestou atenção ou se você se ligou, já percebeu que tudo que eu falei é direcionado para o que eu faço hoje. Sim. Isso está dentro do planejamento de carreira. E eu levei isso para minha vida por causa da parte de inteligência cibernética. Porque no primeiro passo da inteligência é planejar e direcionar. Só planejar não é o suficiente. Você tem que direcionar para o alvo que você quer. Porque, convenhamos, se a gente for parar para estudar tudo que tem na área de cyber, é humanamente impossível dominar tudo. Isso. Ou você enlouquece rápido, né? Ou você pede para ir embora. É igual o filme do Bop, né? Pede para sair. Então, é mais ou menos isso. Joia. Robson, tu tem algum exemplo aí a nível Brasil de como é que tá esses estudos aí, como você tá falando, né? Dessa área desse tema que a gente tá falando aqui hoje. Tá. Vamos lá. Isso, eu posso falar um spoiler, né? Posso dar um spoiler? Vou dar um spoiler. Vamos lá. A nível Europa, eu tenho alguns estudos. Vem acontecendo muita coisa. Foi uma palestra que eu dei recentemente em alguns lugares, inclusive na Europa ano passado. Não sei se é permitido passar aqui. Pode passar sim. Vou passar daqui a pouquinho. Mas no Brasil temos uma coisa bem interessante. Recentemente, nós trouxemos ao país, né, especificamente aqui em Recife, o primeiro laboratório de pesquisa de ameaças de inteligência cibernética. Já temos alguns relatórios, já temos ameaças detectadas, tá? E olhando para o setor Latam. Não é Latam, pessoal, é a empresa aérea, tá? Latam que eu falo é latino-americana. Então, para a América Latina, olhando com viés de inteligência para as empresas do setor elétrico. Não só do Brasil, mas da América do Sul inteira, ou seja, do hemisfério sul, trazendo essa capacidade. E esse ano, em 2025, estamos participando como uma empresa que vai trazer, por exemplo, os PCS do Guardião, o exercício Guardião Cibernético, né? É o maior exercício de guerra cibernética aí do hemisfério sul, comandado pelo CONDECIB, né? Que é o Comando de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro, pelo Ministério da Defesa.
Então, o que é o PCS? É um problema cibernético simulado. São casos em que irão ocorrer blackouts, sabotagens e ataques cibernéticos no setor de energia, mais especificamente no setor de energia elétrica, renovável e nuclear, tá? E aí, mais à frente, eu gostaria de vir uma segunda vez para apresentar um relatório que vai sair agora no final de julho, tá? Esse relatório, e aí trazer, claro, aqui para vocês e destrinchar esse relatório. Outro ponto importante é trazer o que aconteceu recentemente em Portugal, Espanha, França, aquele apagão que quase todos já ouviram falar, mas nem todos ouviram falar dos apagões que aconteceu no Chile, na Venezuela e em Cuba, muito recente. Então, pergunto aqui para vocês, houve um apagão há 2 anos atrás em Cuba, ficaram 5 dias no escuro. 5 dias no escuro. Mais à frente, houve um apagão na Venezuela, dia 30 de outubro de 2024, às 4h58 da manhã, um cyberataque na Venezuela. E aí, o presidente, né, lá o Nicolás Maduro, informou que poderia ser uma sabotagem no setor elétrico dele, mas não se tem informações, né, não se tem provas suficientes se foi ou não sabotagem, mas que foi um ataque cibernético, foi. E aí eu pergunto para vocês, 5 meses após esse ataque da Venezuela, o Chile. Mesmo os TTPs, que são táticas, técnicas e procedimentos de ataque no Chile. Ou seja, o ataque que foi feito em Cuba, mesmo o cyberataque que foi realizado em Cuba, teve as mesmas características na Venezuela. Essas mesmas características da Venezuela teve no Chile, agora em 2025. E as mesmas características desses 3 teve na Europa. Eu pergunto aqui para vocês, será que não tem caroço nesse angu? Sim. Será que não tem alguma coisa bem interessante aí? E isso, pessoal, que eu estou falando aqui se chama análise de atribuição da ameaça. É você analisar o cenário e falar, caramba, isso aqui não foi por acaso, não. E quando você vai estudar o lapso temporal de um país para o outro, de um ataque para o outro, com as características, você pode pensar, peraí, será? Né? Sempre será, porque não temos certeza, mas será que não aconteceu algum tipo de atividade maliciosa, coordenada, um ataque coordenado com outros grupos, onde você consegue avaliar e analisar o nível de complexidade, o nível se foi comum ou não e se ocorreu em outros países anteriormente. Então você pega uma cronologia dos ataques de Cuba, Venezuela, Chile, Portugal. Ah, por que Portugal ficou no escuro? Porque a rede de transmissão de Portugal, de transmissão de energia elétrica de Portugal, é dependente da rede de transmissão da Espanha. Isso. Sendo que a Espanha foi impactada também, porque a rede de transmissão de energia elétrica da Espanha é dependente da França. Logo, o ataque foi aonde? Por exemplo, o ataque... Ah, mas não foi um ataque cibernético, foi questão relacionada a eventos climáticos. Isso. Foi... Pelo menos é o que calor, dizem, né? É o que dizem, né? Porque eles não vão falar, porque recebem centenas de milhões de dólares e euros para ter uma cibersegurança eficaz. E aí ninguém sabe para onde vai essa grana. E vem um ataque desse, por exemplo, e fala o quê? Foi fenômeno atmosférico. Quem é que vai falar? Quem é que vai chamar fenômenos atmosféricos para vir falar aqui? Fenômeno atmosférico é algo da natureza, né? Chama a natureza para falar se foi um cyberataque ou não. É mais fácil convencer, né, o público sobre isso que entende do que um público para falar de um cyberataque, né? Então... Isso. Entendeu? E aí, se tá aprovado, eu passar aqui uma apresentação? Tá aprovado. Olha aí, esse pessoal aqui é top demais. Mas, como falei anteriormente, olha aqui. Apagão em Cuba. Rede elétrica entra em colapso e milhões fica sem energia. Grande apagão no Chile afeta 14 das 16 regiões do país. Venezuela sofre apagão e governo de Maduro aponta sabotagem. Apagão histórico na Europa. Né? Aí tem aqui, ó, ali ao lado, Power Blackout. Spain and Portugal paralised and declare state of emergency. Outros aqui, né? What happening day, foreign aid in the war Ukraine. E vamos lá, vocês vão olhar aqui Israel, outros países, Ucrânia. Aí você pergunta, será que um dia o Brasil vai estar ali? Será que é possível
Porque, né, o pessoal fala sempre, a gente sempre olha pro vizinho. Isso. Mas e se acontecer conosco? Estamos preparados? Robson, pelo que você comentou agora, tem alguma diferença, similaridade de possível ataque? Veja só, tem. E qual a diferença entre a Ucrânia e o Brasil? Entre a Europa e o Brasil? É só motivação. Só tem um grupo cracker, Isso. não é hacker, pessoal, eu já ia falando hacker aqui, não é hacker cracker. Só tem um grupo cracker ou um APT falando o seguinte: eu vou atacar o setor elétrico brasileiro. Por quê? São equipamentos que os mesmos fabricantes e fornecedores europeus também fornecem para o Brasil, são equipamentos de prateleira. O Brasil não cria seu próprio equipamento, mas temos um software que eu digo a você, o sistema elétrico brasileiro está de parabéns. Nós temos um software, né, que é o sistema escada SAGE do setor elétrico brasileiro, que ele é criado pelo CEPEL, né? Ele é criado ali ele foi criado pelo próprio centro de pesquisa e é 100% brasileiro. Isso é algo raro de você encontrar em outros países, porque para uma ameaça ter toda a informação necessária, ela tem que conhecer extremamente bem esse software e para ter acesso a esse software não é qualquer pessoa. Robson, ó, talvez as pessoas que estão nos acompanhando, né, estejam se perguntando, pô, a gente está falando aqui de um ataque a uma usina elétrica e tudo Sim. mais. Esses equipamentos, né, que a gente está falando, esses software legados, eles estão conectados à internet? E como é que esses grupos, né, de cybercriminosos, essas campanhas de APTs conseguem fazer esse tipo de invasão? Como é que funcionam esses mecanismos? Tá, vamos lá, na teoria e na prática, não deveria estar conectado com a internet. Né? Porque é necessário que tenha uma rede segregada. Uma rede de TI, de tecnologia de informação, e uma rede de TO, ou OT, uma rede de tecnologia operacional, que são as redes industriais, tá, pessoal? Temos a rede de TI, que é a rede corporativa, que a gente imprime um documento na impressora, e temos a rede operacional, que é aquela rede onde tem, por exemplo, aquelas máquinas gigantes, como por exemplo uma caldeira, né, que ela é manobrada, por exemplo, por um PLC, né, que é um controlador lógico programável, e dentre outras coisas. Em tese, devem, né, obrigatoriamente elas têm que serem segregadas, tá, e funcionarem de formas distintas, diferentes. Entretanto, não é a realidade. Na prática, não é assim que as coisas acontecem. Muitas pessoas chegam com um pendrive de casa, todo infectado esse pendrive, e coloca naquela máquina. Às vezes, a política da empresa, a empresa ainda não possui a política de ter as portas USBs bloqueadas. Outra coisa, outro ponto, às vezes aquela máquina está fora da internet, está segregada, tudo bonitinho. Mas o operador ou o engenheiro que vai estar de plantão no final de semana, ele leva um modem 3G e conecta na porta USB. Agora eu vou acessar a internet, porque a empresa não permite. Então sempre tem aquele jeitinho que os caras fazem, ou alguém para sabotar, que é chamado de insider, que é intencional, né? Nesse caso de um APT, raramente vai ser intencional, vai ser um insider. Geralmente é por uma brecha, né? Uma lacuna na própria infraestrutura, né? E com essa lacuna, as ameaças pestistas avançadas, eles exploram essa janela de oportunidade. Na realidade, é criar uma janela de oportunidade, né? Isso é muito importante de perceber, de ter essa noção, né? Outro ponto também é a arquitetura da rede. Como que essa rede ela foi concebida? Foi uma rede que tem trocentos anos, foi em 1800 e bolinha que foi construída. Tá, beleza. Será que não está na hora da gente fazer um retrofit de equipamentos, de rede e até de fornecedores? Porque tem empresas que falam, eu só quero ter tal fornecedor. Tá, a questão não é a preferência do fornecedor. A questão é, se esse roteador XPTO, da empresa XPTO, tem uma vulnerabilidade, eu vou ter vulnerabilidade em toda a minha infraestrutura. Isso. Não é? Por que eu não posso ter aqui uma distinção, aqui, uma separação? Olha, vou comprar tantos firewalls, tantos switches, tantos roteadores do fornecedor X, do fornecedor Y, do fornecedor Z,
né? E aí você vai equalizando aquilo ali. Mas aí é uma coisa que o compliance tem que olhar, né? Já não é comigo. Mas a nível de cibersegurança é bom ter essa distinção, essa separação, porque evita de você ter, por exemplo, um fornecedor desse impactado por uma vulnerabilidade e essa vulnerabilidade ser estendida por toda a rede, porque só tem aquele equipamento, né? Aquele fornecedor, aquela versão. Perfeito. Perfeito, Robson. Ainda continuando, né? Tá. Como é que é esse cenário do Brasil, né? Você começou ali a compartilhar o Sim, slide, então... compartilhar aqui o slide, eu vou compartilhar aqui esse é o próximo vídeo, tá? Isso aí foi um vídeo, esse vídeo aí, né, ele foi criado para dar publicidade ao que é realmente um blackout sendo efetuado por crackers ou ameaças de pesquisas avançadas. E aí a ENISA, a Agência Nacional da União Europeia, né, a Agência de Cibersegurança da União Europeia, criou esse exercício chamado Cyber Europe 2024, tá, foi ano passado, trazendo para a sociedade o quê? Para a sociedade esse contexto, olha, onde que a energia, a ausência de energia vai trazer algum tipo de impacto, né? Então, um pouco aí do vídeo e agora ele vai falar. Being at the forefront, exercising your cybersecurity preparedness. Join us as we light the way to Cyber Europe securing our future. 2024. E aí foi o que aconteceu na Europa. A ENISA, European Union Agency, é a agência de cibersegurança da União Europeia. Eu falo para vocês, alguma coisa está acontecendo. Claro, Robson, está acontecendo muitas coisas, mas o país, às vezes, a publicidade não é feita nas redes, né? Nas redes sociais, na própria mídia. Por quê? Porque não quer que vá haver nenhum tipo de, como eu posso falar, agitação social, mas existe. Então, quem assistiu o filme Duro de Matar 5.0 em 2007, meados de 2007, 2008, tá? E pensou que aquilo ali era só filme, hoje você vê que não é só filme. Ali foi o seguinte, olha, eu vou te dar agora um panorama do que vai acontecer. Então, quem não assistiu, assista. O Duro de Matar, não sei se foi o 4.0 ou foi o 5.0, acho que foi o 5.0, onde tem o ator lá, ele faz o hackeamento, né? Ele hackeia sinais, satélites, aeronaves. Isso é possível, Robson? É possível. É possível hackear uma aeronave de caça em pleno voo? É possível. É possível hackear um avião? Olha, uma aeronave, né, civil, ela não possui conexão com a internet, mas ela possui conexão com o quê? Com o satélite. Isso. Então, será que um ataque de GPS spoofing em cima da aeronave para tirar ela da geolocalização e fazer com que ela perca combustível, ela não venha a solo? E aí, pessoal, isso se chama cyberterrorismo. Então, quando a gente entra no assunto, a gente começa a olhar inúmeras coisas. Aí eu pergunto a vocês, será que a cibersegurança ela não é séria? Ela é extremamente séria. Por quê? Estamos lidando com vidas humanas. Não estamos lidando com uma página web apenas. Mas por trás de uma tela tem o quê? Inúmeras vidas. E aí eu pergunto, o ciberespaço, nós somos o quê? Onipresentes. Estamos em qualquer lugar, a qualquer momento. Por quê? Tudo está à distância de um clique. É só você olhar uma VPN. Ah, eu quero estar agora na Geórgia. Puf, estou na Geórgia. Quero estar agora no Afeganistão. Vai lá, conecta Afeganistão. Quero estar agora em São Paulo. Né? Em centenas de... Em milésimos de milissegundos, né? Em fração de milissegundos, nós conseguimos nos conectar com aquele país por meio daquele tunelamento, né? Que é a VPN. Aquele túnel privado virtual ali que a gente passa a ter. Então, assim, tudo está à distância de um clique, mas as responsabilidades também estão à distância de um clique. Não vá pensando também que vai fazer qualquer coisa na internet e não vai ser responsabilizado. Né? Isso. A gente tem um marco civil, né? Que também... Tem o marco civil, tem a lei Carolina Dickmann, né? Pessoal, é crime, hackear é crime. Agora, assim, você é um ethical hacking, você faz um pen test, né? Que é teste de invasão, e a empresa, ela autoriza, isso está assinado por um NDA,
que é um acordo de confidencialidade, né? Está tudo bem formalizado, beleza. Ah, vou xeretar o site do governo, vou xeretar tal coisa. Não faça isso, né? Entre um cara que assassinou uma pessoa e o que você está fazendo, não é a mesma coisa, é um crime. Crime é crime. É igual na religião, né? Não existe pecado pequeno e nem pecado grande. Pecado é pecado, crime é crime. Não importa como, você está cometendo um crime. Então, mas é para aprender. Quer aprender? Existem inúmeras plataformas, né? Segue aqui o canal, aperta no sininho, deixa logo o like, fazendo logo, não é? Isso, para boa. ficar aí sempre você tá antenado do que vai falar, porque, pessoal, existe plataforma. E a gente já falou isso aqui, tá? Nesse Vectra Hackerspace. Os vídeos eles ficam, né, disponíveis para vocês assistirem depois. Então dê uma olhada em edições anteriores que a gente fala sim sobre isso e como vocês podem estar se capacitando nessa área de cibersegurança. Isso aí. E aí, vou passar aqui o vídeo, né? Temos aqui o caso, né? O estudo de caso ali, Industroia, que é um malware, foi um vírus que chegou por meio de um phishing. E um phishing, alguém manda para você um e-mail e nesse e-mail tem lá aumento salarial. Assim, opa, é comigo mesmo. Aí você clica naquele e-mail, lá embaixo tem um arquivo informando que é o contrato de adesão ao novo salário. Você vai lá, clica naquele arquivo e, sem você ver, um código malicioso é injetado na sua máquina e ali começa a brincadeira. E aí aconteceu com o Industroia, com a Ucrânia. Acho que o dia que acredito foi dia 22 a 24 de fevereiro de 2022. 24 de 2022, isso mesmo, lá no mês de fevereiro. As tropas russas marcharam sobre o solo ucraniano por meio de um spear phishing, por meio de um phishing. Por quê? Porque o setor elétrico foi impactado, o malware, o vírus, entrou na rede industrial, conseguiu ter acesso a um ambiente crítico, tá? Quando chegou no ambiente crítico, o servidor de comando e controle, que é o que controla a máquina infectada, foi acionado, né? E aí o cracker, né? O ator da ameaça, né? O cybercriminoso, ele passou a ter acesso a essas redes aqui, ó. A transformadores, a chaves seccionadoras, a dispositivos IEDs, que é o dispositivo que faz com que a energia ela se mantenha circulando ou ela seja dissipada, podendo causar até algum tipo de explosão ou arco de fogo, arco, né, no caso arco de energia em cima de cada torre dessa daqui. Então são torres de 400 kV, 500 kV, que é um nível de tensão, né? E aí você fala, olha, será que as coisas não são feitas por meio de mapeamento e planejamento? Olha só para isso aqui, um planejamento, ó, sistema de energia ucraniano. Olha só os principais países interligados com a Ucrânia. E são interligações onde todas essas redes aqui, né, vermelhas, são passagens, né, de linhas, são linhas de transmissão. Né? Oi? De um país para outro, nessas vermelhas? Isso. Não, aqui já está dentro da Ucrânia. E também sim, de um país para outro também, porque temos o quê? Temos linhas aqui transfronteiriças. Olha só para isso. Né? Da Bielorrússia, da Polônia, da própria Rússia. Aqui eu acredito que já nessa posição geográfica aqui, um pouquinho acima de Donbás, é São Petersburgo aqui em cima. Né? Então você começa a olhar, a ver tudo isso, e é interessante porque teve ou não teve planejamento? Houve planejamento. Mais à frente, a gente passa a olhar o seguinte: as linhas de transmissão transfronteiriças do sistema elétrico ucraniano garantem a troca de eletricidade com os sistemas elétricos da Hungria, Eslováquia, Polônia, Romênia, Moldávia, Bielorrússia e Rússia. Eu pergunto aqui a vocês: 55% das linhas de transmissão vem da Hungria. Olha só para isso. Isso, pessoal, eu não sou da inteligência russa para levantar essas informações, né? Quem sou eu na fila do pão, diante ali da inteligência russa? Mas se eu consigo levantar essas informações, será que eles não conseguiram levantar muito mais informações que essa? Com certeza, ainda mais tendo o Estado apoiando, ainda mais num conflito que eles não chamam de guerra. Eles chamam de quê? Operações especiais. Se isso não é uma guerra ainda, imagina quando houver uma guerra. Que eu acredito que para a concepção deles, guerra é quando envolve
armas nucleares. Que eu espero que isso nunca aconteça. Né? Para mim, essa guerra já tinha iniciado desde a concepção da vontade de querer fazê-la. Porque guerra, ninguém ganha nada. Né? Em vez dos dois, olha, alguém tira um ego de um lado, o outro também, olha, vamos chegar aqui a um acordo. Né? Não vou falar se eu sou ou não pró-Ucrânia ou pró-Rússia, não é o caso, mas o caso que vem ao caso é vidas humanas. E quando a gente olha para vidas humanas, a minha bandeira é a dignidade da pessoa humana. A minha bandeira é o ser humano. Não importa qual seja a sua nacionalidade. Ele é uma vida, nem origem, nem nacionalidade, nem sexo, cor, raça, opção sexual. Ser humano é ser humano. E ser humano tem que ser respeitado em qualquer hipótese, em qualquer lugar, em qualquer território do mundo. E isso não está sendo feito. Né? E aí, mais uma vez, por trás do computador tem um ser humano. Tem um ser que tem hábitos, que tem tics, né? Que tem trocentas coisas. E isso, no cyberespaço, sabe que isso é refletido? Quando você tem um mau hábito na vida pessoal, você passa a trazer para a vida digital. Muitas das vezes tem pessoas que já tem o crime na mente, já tem o crime no DNA, na massa do sangue, mas não tem a vontade, assim, não tem a coragem de praticar aquilo. Aí fala o quê? Vou praticar aqui, ó, num lugar obscuro, num lugar que ninguém me vê e num lugar que ninguém vai bater em mim. Mas aí do outro lado tem agentes de inteligência, tem policiais, tem agentes de inteligência cibernética de empresas. Isso. E também tem criminosos. Então, assim, tem todo tipo de gente. Então, eu falo, é a feira de Caruaru no cyberespaço. Tem todo tipo de gente vendendo todo tipo de coisa. A questão é a linha tênue entre eu fico imaginando, você falou, né, de Dark Web, Deep Web e Darknet. E que Darknet é mais profundo do que a Deep Web. Isso. Então, fico imaginando, a gente já falou aqui também nesse canal e as pessoas que estão acompanhando já devem ter ouvido falar sobre Deep Web. Fico imaginando o que é que tem na Darknet, né? Então, sim, como será essas conversas dessas pessoas que estão nessa rede aí tão underground, né? Uma das conversas é um planejamento de ataques, compra e venda de exploit, né? Para quem não sabe, exploit é um código malicioso que abre, né, algumas portas que, entre aspas, as pessoas pensam que são seguras. Sim. Então, ele abre a porta, né, com uma chave imaginária e, enfim, explora aquela vulnerabilidade. E isso é vendido. E isso é muito caro. Né? Tinha um fórum, não sei se tem ainda, o Zerudium.com, acredito que já esteja fora do ar, que uma vulnerabilidade zero click para um Android ou para um iOS, né, um smartphone, é de 1 milhão a 2 milhões e meio de dólares. Imagina, 2 milhões e meio de dólares por uma vulnerabilidade de um iPhone. Eu sempre falo, um ataque contra sistemas Windows é ataque corporativo. Né? É um ataque para uma empresa, porque existe mais sistemas Windows do que Linux ou Mac. Um ataque focado no Mac é um ataque de espionagem, porque ele é direcionado para pessoas ou uma pessoa específica. Entendeu? Agora imagina um ataque em massa no App Store, né? Ou no mercado de Androids, principalmente no mercado de Androids. Imagina a quantidade de apps que não tem por aí sendo comercializado e estão com códigos maliciosos. E sempre acontece, sempre tem alguém se dando bem ali do outro lado. Agora a questão é, em qual nível de maturidade o usuário está? Ah, mas então quer dizer, mas isso aí eu não preciso, porque eu sou usuário, não quero entrar na área de cibersegurança, sou de outra área. Tá, mas você não tem filho? Não tem filha? Não tem namorado? Não tem namorada? Não tem esposa, pai, mãe? Alguém você tem. Não tem como você ser concebido do nada, né? Não tem como, né? Você não é um alienígena, né? Enfim, você é um ser humano. Então alguém você tem para proteger. Ah, não quero proteger, então se proteja. Ah, não quero me proteger, aí tudo bem. Aí você se joga dentro do buraco, né? E vai morar ali, ou vai morar na caverna. Mas é necessário saber da cibersegurança, da segurança da informação. Porque tudo está na internet. Olha, alguém vai pegar a tua foto, vai ter um metadados. O que é um metadados, Robson? É dados sobre dado. Não entendi. O metadados é como se fosse a sua identidade.
A sua identidade não fala sobre você, não tem sua foto 3x4, não tem seu nome completo, não tem onde você nasceu, pronto, o metadado é isso. É como se fosse a identidade da sua foto. Tem todas as informações da sua foto. Qual foi a câmera que foi registrado, o dia, a hora, até a posição geográfica de onde você tirou aquela foto. Aí você faz uma montagem e fala, foto, né, ao lado da Torre Eiffel com meu amor. Quem é seu amor? Uma IA. Mas você quer falar para seus amigos, né, que tá com um namorado novo, namorada nova. Mas mentira, é IA, rapaz, que tá ali. Por quê? Porque o cara já viu que aquilo foi feito pelo IA. Por quê? Viu nos metadados. Então, o metadados entrega a você. Então, cuidado com os metadados. Ah, mas redes sociais, eles limpam os metadados. Tá, mas existem algumas coisas aí, algumas ferramentas que não falam isso, não. Mostra seus metadados. Então, quem vai procurar são pessoas especializadas, não são pessoas leigas. Então, mesmo que eu seja leigo, eu não posso dar mole de leigo. Então, eu vou ser um leigo sofisticado. Eu sei um pouquinho, né? E você faz isso. Então, buscar essa informação, ela é super importante. Ainda mais aqui no canal que já vem, né? Já vem disseminando isso já há um bom tempo. Robson, a gente está chegando na reta final, né, do nosso mais uma edição aqui do Hackerspace. E eu queria, né, fazer aqui direcionar esses últimos minutos, né, trazer, né, esse setor, essa parte, né, do nosso tema do setor da energia elétrica. Sim. Você deu vários exemplos aí do mundo afora, né, da Europa, aqui também da América do Sul, alguns casos do Brasil. E acho que as pessoas podem estar se perguntando, mas aqui, Robson, a gente está em Recife, Pernambuco, existe essa possibilidade disso acontecer? Com certeza. Como eu falei anteriormente, né? A diferença entre o que aconteceu com a Ucrânia e vem acontecendo com a Ucrânia, com alguns outros países da União Europeia, com Cuba, com a Venezuela, com o Chile, é possível acontecer no Brasil. Tá, mas Robson, quando e como? Eu não tenho como, né, pessoal? Não sou Deus para prever tudo isso, né? Mas, entretanto, porém, todavia, a inteligência cibernética, ela prevê, ela faz uma análise preditiva dos cenários de acordo com os dados que são apresentados ao longo do tempo. E fazendo análise preditiva com esses dados, os dados falam o seguinte, só falta a motivação. Só falta eles quererem fazer. E se fizer, terão êxito, e muito bom êxito. Por quê? Porque, infelizmente, as empresas estão olhando para o caminho errado. Até esses profissionais de cibersegurança, né, top das galáxias, sim, porque as pessoas estão olhando para o negócio, para o business, para o risco, para trocentas coisas. Só não estão olhando para o bit byte. Porque o ataque acontece no bit e no byte. O ataque acontece na rede. Ele não acontece no ar-condicionado, certo? Olhando para um risco. Não. Ah, mas a empresa, todo mundo é certificado. Opa, calma. É segurança por compliance? Eu tenho que ter certificação para mostrar que eu sou bom ou eu tenho que mostrar que a rede está segura? Sendo que a certificação, ela traz sim conhecimento, ela traz sim um contexto, mas é necessário que, além da certificação, além do treinamento, é necessário que a empresa tenha uma cultura de exercício de resposta a incidente, de exercício de gestão de crise cibernética, de exercício de resposta à crise cibernética e vários exercícios de emulação de adversários. Isso é importante, né? Não tenho como jogar um jogo se eu não treinar. Como é que eu vou para a Maratona de São Paulo? Como é que eu vou para um Ironman da vida se nem sequer eu saio de casa para fazer uma caminhada? Eu não tenho como ganhar, nem competir. Vou passar logo mal, né? Já tiro logo por mim, que já tô caminhando ali aos poucos, eu vou chegar nesse nível. Mas tipo, eu vou correr uma maratona, eu vou correr 500 metros na pegada do Usain Bolt? Não vou, pessoal. Porque eu não treino para esse tipo de coisa. Então, mas eu treino para uma resposta de alta performance complexa de um cyberataque em um ambiente industrial. Aí é diferente. A situação é, estamos preparados como para um impacto desse? Muitas das vezes é falta de direcionamento. Temos o planejamento, temos tudo, mas está direcionado ao quê? Está direcionado para uma coisa que é supérflua. Isso aí vale não só para a tomada de decisão, né, no que realmente é importante, o que é prioridade, quanto para o direcionamento do budget da companhia. O budget é a bufunfa, né? É a grana da companhia. Será que essa grana está sendo investida em tudo que é direcionado a IA?
né? É o nosso Falho Next Generation, o AI da vida, das galáxias lá de Plutão, Netuno, né? Caramba, tá, mas... E o camarada que tá por trás do computador? Né? Exatamente. É aquele espaço que fica entre o laptop e a cadeira. Não está sendo investido, não. Esse que é o principal fator. É essa pessoa que vai responder o incidente e vai fazer as coisas acontecerem. Porque o pessoal né? acha, né? Infelizmente a gente ainda tem muito uma cultura, acha que segurança é ter tecnologia, é ter só ferramenta, né? E a gente sabe que é um conjunto, né? Pessoas, processos e tecnologias, né? Os três têm que se conversar para a gente prover, né? Um ambiente minimamente seguro, né? Isso. Robson, eu queria que você deixasse agora, nesses momentos finais, né, suas considerações, né, recomendações para quem está nos assistindo aqui, né, essa edição, de como ela pode estar estudando melhor sobre essa área e tudo mais. Vou deixar 2 recomendações, uma para o público técnico e uma para o público de gestão. Para o público de gestão, é importante conhecer o negócio, é de suma importância. Até o público técnico, desculpa, eles têm que conhecer o negócio também. Porque se eu estou protegendo a infraestrutura, existe um negócio ali por trás. Então, eu também tenho que conhecer o negócio. É importante o técnico conhecer, não dominar o negócio, né? Mas dentro das suas limitações e dentro das suas, né? Não só limitações, mas dentro das suas, os seus limites e características ali relativas ao ambiente técnico. Tá, mas vamos lá. Conhecer o negócio e conhecer as ameaças ao negócio. Só conhecer o risco, o negócio, não é o suficiente. Tem que conhecer as ameaças. Por exemplo, Robson dá um exemplo prático disso aí. Tá, o grupo Sandworms, tá, que eles têm um malware destrutivo chamado Industroyer 2. Que no caso ele já veio de uma evolução do Black Energy, passou pelo Industroyer 1 e 2. Um ataque desse grupo ao setor elétrico brasileiro vai gerar tantos milhões de reais em impacto ao setor. Fora outros tantos milhões ou bilhões de reais a setores transversais ou verticais ao setor de energia elétrica do país. Isso é informação estratégica, né? Aí vamos partir agora para o público técnico. Estudar constantemente. É um casamento eterno. Estudar. Não tem para onde correr. Outro ponto que eu vejo como gap muito grande não só para os iniciantes, mas para o pessoal que já está há muito tempo no mercado. Falta de base. Ou tem preconceito em retornar à base. Pessoal, quando alguém retorna à base, né, olhando para um lado militar, câmbio falando, aqui é Robson, comandante falando de tal, estou retornando à base para repor os alimentos da viatura e retornar à rua também com alimentos para ajudarmos as pessoas que estão passando fome. Um exemplo, os contingentes que estão no Haiti, por exemplo, que vai lá fazer lá a missão de paz, né? Não só trazer a paz, mas também trazer comida, mantimento. Sempre você tem que retornar onde? À base. Por que retorna à base? Porque é na base que tem água, tem comida, é na base que tem munição, é na base que tem a substância, galera. É a base que dá o pump, né? Para quem malha aí, é o pump. Então é na base que você vai aprender a responder um incidente de verdade. Sempre está revisando, sempre está estudando, está sempre fazendo certificações, sempre fazendo novos cursos. E detalhe, não olhar apenas para os cursos, mas olhar da seguinte forma: o que é que está sendo feito dentro do cybercrime? Quer conhecer uma ameaça, quer ter um maior domínio sobre a ameaça, seja a ameaça. Pense como atacante, pense como cracker. Não vai ser ele, mas pense como ele. Caramba, se eu fosse um atacante, o que eu faria nesse caso aqui? Monte o planejamento do ataque. Quando você monta o planejamento do ataque, ou monta o artefato malicioso, e você vai comparar com o que o atacante fez, você, caramba, muito próximo. Então daí você já vê que tem o quê? Já tem uma conjectura daquilo que foi feito anteriormente ao ataque de fulano de tal. Então quando você começa a trabalhar, estudar ativamente, não dependendo apenas do curso, ou que o professor ABC, ou que a empresa ABC vai fazer isso por você, você irá fazer por você isso. E aí vou deixar para finalizar uma frase de Martin Luther King, que é: se não puder andar, se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue
sempre até o fim. E essa corrida, ela não tem fim. Ela não tem fim. Então eu digo logo a vocês, se vocês estão aguardando a chegada, não existe a chegada. Só tem o ponto de partida, mas de chegada nunca vai ter. Por quê? Não é a área de cibersegurança, ela não é uma corrida de 5, 10, 15, 20 km. Ela é mais que uma ultramaratona. Por quê? É algo que você tem que estar treinado para resistir e não para ganhar. Quem ganha é o time, não é você, né? Então, eu deixo essa frase aí e, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? E ter trazido aqui para vocês um pouco aí de conhecimento nesse bate-papo, tá? E aí, quem quiser conversar comigo, é só o pessoal oferecer um café que eu apareço. Robson, nós que agradecemos, tá, em nome da Vectra e do programa Vectra Hackerspace, né, pela sua presença. É sempre muito bom, didático. Acredito que quem está nos assistindo vai entender facilmente, né, tudo que a gente conversou até aqui. Se não entendeu, põe suas dúvidas aqui nos comentários, tá, do YouTube ou nas redes sociais que esse vídeo for postado, que a gente vai se comprometer de responder, né? Procure o Robson nas redes sociais, também vamos colocar, tá, o link dele aqui do LinkedIn, mas é só buscar no LinkedIn Robson Silva, vocês vão encontrar facilmente, né? Esse rosto aqui que vocês estão vendo aqui. Esse cara simpático que veio aqui compartilhar conhecimento conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado, Robson, por estar aqui conosco. E vocês que estão aí nos acompanhando, fique ligado, tá? Nas próximas edições que a gente vai estar soltando aqui nas redes sociais, e pode também comentar aqui, colocar nos comentários, né, quais são os próximos temas que vocês gostariam de ver aqui nesse espaço, tá? E uma coisa importante, tá? Antes de finalizar, é que quem estiver assistindo esse vídeo até o final, e aí é uma coisa boa que eu não combinei com ele não sabe, vai ficar sabendo agora. Quem assistiu esse vídeo aí até o final, olhe que a consciência é um grande julgador, viu? Um grande juiz. Quem assistiu até o final, pode entrar em contato com você, né? Comentar aqui embaixo no canal. Pessoal, assistiu até o final, gostaria da bolsa de estudo. Então, a Dint School vai passar aí uma bolsa de estudo, tá? No final do ano a gente vai ter várias bolsas para pós-graduação e também para os demais cursos. Mas, para quem comentar, os 15 primeiros comentários sobre o canal, sobre o que achou, pode falar coisa ruim também, viu? Pode ficar à vontade aí, tá? Vamos definir uma tag, Robson. Gostei. Gostou? Não foi nada combinado, mas gostei. Posso participar também? Com certeza, com certeza. Mas para definir uma tag, até para facilitar essa busca, coloca o quê? Hashtag AdintSchool. Hashtag AdintSchool, hashtag Vectra. Pronto, perfeito. Então, você que chegou aqui até o final, escutou aí essa promoção aí que o Robson passou, só colocar essa hashtag aí nos comentários que a gente vai filtrar esses 15 primeiro. Vamos entrar em contato para pessoas interessadas aí nessas bolsas de estudo. Show de bola. É isso, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.